E aí, pessoal, bem-vindos ao canal Civilização Brasileira. Nesse vídeo vamos fazer a resenha do livro O Lodo das Ruas, de Otávio de Faria. Neste nosso mundo, em certas famílias, infelizmente, em muitas famílias aparentemente tranquilas e felizes, corre um rio lamacento de águas subterrâneas, turvas e envenenadas. O Lodo das Ruas, pessoal, é o terceiro livro da monumental tragédia burguesa. A resenha dos dois primeiros livros você pode encontrar aqui no nosso canal também. Publicado em 1942, O Lodo das Ruas é um livro de alta complexidade narrativa. Como eu já falei nos outros vídeos, Otávio de Faria ele vai progredindo nesse quesito do primeiro livro, Mundos Mortos, até chegar nesse daqui. E justamente por causa dessa complexidade narrativa, é um pouco difícil fazer uma resenha que seja 100% satisfatória num espaço curto. Mas, vamos lá, vamos tentar. O foco desse livro, pessoal, se dá sobre a família Paiva. Isso aí, a mesma família daqueles meninos com os quais Branco, no livro anterior, trava contato na cidade de Petrópolis. A família Paiva, ela desponta aqui como um grande foco de corrupção. Ou seja, a partir dos personagens dessa família, Otávio de Faria faz uma grande crítica à corrupção moral das classes médias do seu tempo. E aqui se trata de uma corrupção moral generalizada. Nenhum dos membros da família Paiva escapa a ela. Então aqui se aprofunda a personalidade de cada um daqueles personagens que foram apresentados para nós no livro anterior. E trazendo, é lógico, alguns personagens novos. O foco do romance se dá sobretudo em Armando, que eu vou deixar para falar por último. Até chegar no Armando, vamos tratar aqui de todos os personagens dessa família. Vamos começar com os pais, Flávio e Laura Paiva. Flávio era chamado de coronel e era basicamente um novo rico, que tinha dinheiro suficiente para garantir para os seus filhos um padrão de vida elevado, mas não o suficiente para que cada um conseguisse, a partir da sua herança, manter esse padrão. Apesar de casados, Flávio e Laura viviam simplesmente como solteiros. Flávio tinha a sua amante e tinha seus projetos de vida, com outras mulheres. Inclusive, a própria amante do coronel Paiva era casada. Laura, por sua vez, vivia apenas da vaidade e das aparências. E vivia também em jogos e cassinos. A preocupação deles com os filhos era superficial. Acontecia de momentos em momentos e normalmente para guardar as aparências, para evitar escândalos, para evitar comentários de vizinhos e das pessoas ali da sociedade em que eles conviviam. Do próprio coronel se diz que não era homem de energia, apenas de rompantes. Nenhum dos dois se preocupava em se fazer presente na vida dos filhos. E os filhos, principalmente o caráter dos filhos, é o produto da degradação dos pais. Nós temos também ali na casa a tia Eulália, irmã do coronel. Eulália ali representa a vaidade religiosa. Otávio nos mostra a partir dela que a visão religiosa também pode ser uma visão corrompida. Ela traz ali uma mentalidade muito farisaica, uma religião muito focada na moral. Inclusive ela vai levar uma bordoada simbólica aí no momento de conversa com o padre Luiz, que aparece no primeiro livro. Eulália era extremamente moralista e ela era a única que se preocupava ali em manter a família em ordem. Vivia criticando os excessos da educação moderna, mas a religião para ela era algo frio, era algo de aparências. A religião para ela é um contrato com Deus. 100% justiça, 0 misericórdia. Por isso, também representa uma faceta dessa corrupção. Vamos então para os filhos. O filho mais velho é Mário. Ele mal aparece no livro. Era recém-casado com uma moça chamada Renata e, tal como os pais, Mário e Renata viviam também apenas de aparências. Renata tinha um amante dela, chamado Jorge, e Mário tinha a amante dele, chamada Irene. E assim viviam. Eu não vou falar aqui dos filhos por ordem de idade,
tá bom? Então, passamos de Mário para Silvinha. Silvinha era aquela filha que parecia imaculada, digamos assim. Parecia não carregar a corrupção do restante da família, não ser influenciada por ela. E de fato, não era. Silvinha era noiva de Roberto Dutra, seu primo, aquele mesmo que aparece em Mundos Mortos. E é a pessoa por quem Carlos Eduardo, que aparece lá em Mundos Mortos, se apaixona. Aquele mesmo Carlos Eduardo que tinha como admirador quem? Roberto Dutra. Formando assim quase que uma espécie de triângulo amoroso tardio. Até porque a história do Lodo das Ruas acontece 3 anos após Mundos Mortos, quando Roberto Dutra já não tem paixão mais por Carlos Eduardo. Mas, sem que dar spoilers, quem leu Mundos Mortos sabe o porquê da paixão de Silvinha por Carlos Eduardo não ter vingado. A questão é, Silvinha estava presa a esse noivado com Roberto Dutra, Roberto esse que era uma pessoa extremamente inconstante. Então, às vezes, demonstrava uma paixão tremenda por ela. Às vezes, demonstrava uma indiferença. Às vezes, se afastava, dando a entender que não queria nada. Às vezes, se aproximava. E Silvinha, apesar de ter uma personalidade inocente, não vai conseguir ficar imune a essa influência que vem de Roberto. De Silvinha, pulamos para Luizito. Luizito era um dos mais vulgares dos Paiva. A única meta de vida dele era ter um carro. Não tinha nenhum outro sonho além desse. E como já era se esperar, ele vivia de farras, vivia com a galera, né? Uma vida muito despreocupada. Até que lentamente, um senhor de 40 anos de idade, chamado Raul, começa a se aproximar dele, com interesses amorosos. Luizito, ele tinha nojo do Raul. Mas o Raul consegue, como se fosse uma espécie de aranha, formar uma teia que vai envolvendo o Luizito. O seu plano era adentrar no cotidiano do Luizito de maneira que ele se acostumasse com a sua presença, né? E assim Raul se tornaria uma pessoa indispensável. E o plano vai funcionando. Até que Raul se propõe a formar uma sociedade com o Luizito para comprar um carro usado, conseguindo assim satisfazer essa que é a principal aspiração da vida do Luizito. E o carro acaba funcionando como uma corrente que prende Luizito ao Raul. O problema aqui do plano de Raul foi que Luizito se apaixonou por uma moça chamada Celina e que começou a exigir que Luizito cortasse Raul do seu círculo de amizades. Raul aqui representa uma espécie de pessoa que passa por uma crise da meia-idade. Mas é uma personalidade que ela vale a pena ser analisada mais profundamente. Porque o Otávio de Faria dá bastante características dele. De Luizito, então, passamos para Elsa. Elsa, aquela moça que foi objeto, né, da paixão do Branco. E que acabou, né, querendo ou não, magoando muito o Branco, escolhendo ficar com Pedro Borges. 3 anos depois, essa personalidade da Elsa, muito fútil e muito dada aos amores, está mais ressaltada ainda. Elsa estava envolvida aqui nesse livro com um garoto chamado Maneco Lopes, que tinha uma péssima fama. E ela acaba dando um tempo do Maneco no momento em que estoura o escândalo Maneco. Sai até no jornal que o cara se envolve com uma garota pobre, convencendo ela a ter relações sexuais com ele em troca do casamento. Isso vira um bafafá danado. E a Elsa acaba se afastando um pouco dele. Mas lentamente ele vai conseguindo trazer ela de volta para si. Então, partimos de Elsa e vamos para o último filho, que é o Armando. Se fosse para escolher um personagem principal desse livro, seria justamente ele. Até porque o livro começa com ele, termina com ele, e no decorrer do livro, a narrativa ela é intercalada por passagens do diário dele. Armando, pessoal, é um romântico. Sabe aquele típico perfil do romântico do século XIX? É Armando. E logo no começo do livro já é comentada a paixão que Armando tinha pela sua cunhada, Renata. Ele estudava medicina e ele tinha um certo pavor em relação ao futuro, porque o pai deles, o Coronel Paiva, dizia que eles jamais iam conseguir conservar aquele padrão de vida que eles tinham se não trabalhassem. E Armando tinha esse mesmo horror ao trabalho. A vida mole e preguiçosa dos Paiva, né, cheia de exaltação dos sentidos, cheia de consumo, ela levava Armando naturalmente, né, e todos os outros, né, a ter uma aversão pelo trabalho duro. Eram pessoas moles, né, pessoas mal acostumadas.
E Armando, particularmente, era uma pessoa consumida por assídia. No Rio de Janeiro, ele vivia ficando com diversas mulheres, né? Saía muito. Chegou, inclusive, a encontrar o próprio pai numa casa de pensão. E aqui é curioso mencionar que a principal tensão dentro da família se dá justamente entre ele e o pai. A vida de Armando ela só muda quando ele, no meio dessas crises de assídia, dessas crises, né, deprimentes, de tristeza e tudo mais, ele resolve ir para a fazenda do pai, a fazenda Pequetinha. E lá ele se apaixona por Wanda, a filha do administrador da fazenda. No decorrer do romance, ele retorna para o Rio e a família de Wanda, os Fernandes, eles também vão para o Rio posteriormente. E Derman descobre que na sua relação com Wanda ele tem um competidor, que é o próprio pai. O Coronel Paiva tinha interesse em Wanda, porque ele estava muito cansado dessa vida de farras, de noitadas, de amantes variadas. Então ele queria sossegar, ficando com essa menina muito, mas muito mais nova do que ele. Então o ápice da tensão desse arco do Armando se dá justamente quando o Armando começa a lutar pela conquista de Wanda. Conquista essa que sofre a oposição não apenas do seu pai, que tinha interesse em Wanda, mas também dos pais da moça. Então acaba se tornando de fato, né, uma luta romântica, né, contra tudo e contra todos. Mas eu vou parar por aqui para não dar spoiler para ninguém. Pessoal, O Lodo das Ruas é um romance grande, complexo e muito bem escrito. Otávio de Faria ele consegue caracterizar muito bem os seus personagens, sobretudo quando ele trata da personalidade deles. É um livro que, assim, com certeza eu colocaria num top 10, vamos falar assim, de livros da nossa literatura, de romances da nossa literatura. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente, compartilhe e se inscreva no canal. E lembra também, né, de dar uma olhada aí nos outros vídeos que eu fiz sobre os outros livros dessa gigantesca obra que é a Tragédia Burguesa. Até mais, pessoal!